A viagem que eu fui fazer com meu marido, que acabou com o meu casamento de 15 anos. Gente, olha, eu descobri que meu casamento havia acabado, era uma terça-feira, e foi enquanto eu dobrava as roupas do meu marido, e aí eu senti o cheiro de um perfume na gola da camisa dele, e era um perfume que não era o meu, não era nenhum dos perfumes que eu tinha. E o meu marido, ele é caminhoneiro há mais de 20 anos, mais de 20 anos ali na estrada. E nós somos casados há 15 anos. E eu sempre confiei nele, sempre. Eu sempre fui aquela esposa muito dedicada. Eu não trabalho fora, então eu ficava em casa, eu organizava a casa, eu cuidava dos nossos filhos, eu esperava ele voltar e muitas vezes quando ele chegava de madrugada, eu levantava para poder fazer uma comida fresquinha para ele. Mas tudo mudou no dia que eu estava dobrando as roupas dele, que eu senti aquele cheiro e aí algo dentro de mim acendeu. Só que no começo eu tentei ignorar, porque eu não queria ficar colocando coisas na minha cabeça que talvez nem existissem. Só que aí, com o tempo, as viagens que ele fazia pra Goiânia começaram a ficar muito frequentes, porque antes ele viajava lá, tipo, praticamente uma ou duas vezes no mês no máximo. Só que de repente ele começou a ir pra lá quase toda semana, sabe? Não era sempre. E toda vez que ele viajava pra lá, ele chegava diferente. Só que assim, ele não me tratava mal, ele não era grosseiro. O que ele era muito distraído comigo. Às vezes eu falava alguma coisa com ele, ele não prestava atenção no que eu estava falando. Parecia que ele estava ali comigo, mas que a cabeça dele estava em outro lugar. Outra coisa também que começou a me incomodar foi o celular dele, porque ele começou a manter o celular dele tipo escondido, sabe? Antes eu tinha acesso ao celular dele, depois ele tipo colocou senha, eu não tinha mais acesso ao celular dele. E eu também descobri que existia um outro aparelho de celular que ficava guardado lá no caminhão. E aí, quando eu fui questionar ele, ele dizia que era o telefone de trabalho, mas nunca deixava eu ver, nunca trazia esse celular para dentro de casa. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu resolvi observar mais do que ficar fazendo muitas perguntas para ele. Então, eu comecei a observar que sempre que ele ia pro banheiro, ele levava o celular. Ele ficava nervoso quando eu chegava perto, que estava mandando mensagem para alguém. E assim, eu nunca fui de mexer nas coisas dos outros. Quando eu mexia no celular dele, era pra poder fazer alguma coisa, tipo assim, que meu celular tava carregando, enfim, sabe? Mas eu nunca fui de pegar o celular dele pra poder mexer, procurar alguma coisa. Até mesmo porque ele nunca tinha me dado motivo de fazer isso. E foi aí que eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Eu decidi que eu ia viajar com ele pra próxima viagem que ele fosse fazer pra Goiânia. Então eu falei assim pra ele, amor, eu quero ir com você na próxima viagem pra Goiânia. Acho que vai ser bom pra gente e bom pra mim também, que eu saio um pouco da rotina. Só que na hora eu percebi o nervosismo dele. E aí ele começou a rir assim, meio sem graça. E aí ele começou a falar pra mim: olha, caminhão não é passeio. Falou que eu ia me cansar, que era desconfortável. Tentou me convencer de todo jeito a desistir. Só que quanto mais ele insistia pra eu ficar, mais eu tinha certeza que eu precisava ir. Então eu simplesmente fiquei plena, mantive a calma e falei pra ele: não, eu quero ir. Mas eu acredito que ele não estava desconfiado, que eu estava desconfiada de alguma coisa, que por isso que eu queria ir naquela viagem com ele. Porque a forma, depois como eu fiquei falando com ele, pedindo pra eu ir naquela viagem, eu acredito que ele ficou imaginando mesmo que eu estava era carente. E aí tudo bem, chegou o dia da viagem e nesse dia eu subi naquele caminhão, decidida a tentar descobrir alguma coisa, né, pra saber se realmente não era paranoia da minha cabeça. Só que durante a viagem eu percebi ali na estrada que ele tava muito quieto, que ele tava muito estranho, que ele não tava assim conversando, que ele tava tenso. E aí até que chegamos em uma das paradas, né? Paramos num posto. E aí ele desceu dizendo que ia no banheiro e eu falei que eu não queria ir. E foi aí onde que eu resolvi procurar aquele celular que ele deixava guardado ali no caminhão. Então eu abri ali o compartimento onde que ele guardava alguns documentos, outras coisas, mexi atrás dos bancos até que eu consegui achar uma bolsinha pequenininha. E dentro dessa bolsa estava o celular. O celular estava desligado e na hora que eu liguei eu vi que o celular não tinha senha e de imediato já chegou uma mensagem, porque ele estava conversando com essa mulher. Então ele mandou uma mensagem para ela, desligou o celular, guardou. Então quando eu liguei, já chegou uma mensagem dela de imediato. Só que não estava salva com o nome dela, mas do jeito que eu vi que as conversas aconteciam, ali não deixou dúvida nenhuma para mim. Porque tinha uma mensagem dele enviada para ela naquela manhã. Ele dizia assim: "Eu estou indo viajar com ela, não me procure em hipótese nenhuma. Quando eu chegar aí, deixa que eu te procuro." Eu li aquela mensagem mais de não sei quantas vezes. Eu estou indo viajar com ela. No caso, eu
era ela a quem ele estava se referindo. Aí naquele momento tudo fez sentido. O perfume, o nervosismo, as viagens frequentes. E aí eu desliguei aquele celular antes que ele viesse, guardei exatamente onde estava e fiquei quieta. Porque eu não ia fazer escândalo ali no meio da estrada. Eu queria ver até onde que ele iria chegar com aquela situação. E aí chegamos em Goiânia, nos hospedamos em um hotel e eu percebia que ele agia como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse normal. E aí naquele dia a gente saímos para poder jantar, conversamos sobre várias coisas e eu só ficava ali observando, só observando o comportamento dele. E aí no terceiro dia que nós já estávamos lá, ele disse que precisava sair para poder resolver um problema urgente de um cliente antes dele fazer a descarga final. E disse para mim que era super rápido. Só que eu sabia que não era, né? Então assim que ele saiu do hotel, eu esperei um segundinho ele trancar ali a porta e já saí logo em seguida. E a minha sorte é que o hotel onde que a gente estava hospedado fica vários taxistas ali a pronto. Então eu chamei um táxi, pedi para que ele seguisse bem discretamente. E aí quando ele chegou lá na casa dessa pessoa que ele estacionou, eu pedi para que o motorista parasse de longe para mim poder descer. E quando eu desci, eu fiquei ali observando. Eu vi que uma mulher foi abrir o portão para ele. Só que antes dele entrar para dentro da casa, ele cumprimentou essa mulher com um beijo. E logo em seguida já veio uma criança que saiu daquela casa correndo, gritando pai. E ali ele se abaixou, pegou aquela criança no colo com coisa que já tinha feito isso centenas de vezes, sabe? E aí eu fiquei assistindo tudo ali, parada na calçada, vendo meu marido viver uma vida que eu não conhecia. Só que eu não saí correndo, eu não gritei, eu esperei ele entrar para dentro do quintal, então eu atravessei a rua. E quando eu cheguei no portão da casa, essa mulher me viu primeiro. Eu vi na hora que o sorriso dela sumiu. E aí foi onde que ele virou para mim, ficou branco, pálido, totalmente sem reação. E aí eu perguntei para ele quem era aquela mulher. Ele tentou falar, mas nem conseguiu, ficou tão nervoso. E aquela mulher, tão descarada, ela teve coragem de olhar para mim e falar assim: eu sou a esposa dele. Eu fiquei tão sem reação que a única coisa que eu consegui falar, esposa dele, há quanto tempo? E ela me respondeu: há 5 anos. Eu fiquei em choque naquele momento, sabe? Comecei a pensar em tudo que eu já vivi com ele, porque já tinham sido 15 anos de casamento comigo e ele tinha 5 anos com ela. Então, nesse período, ele havia construído 2 casas, 2 famílias e 3 filhos, porque a gente já tinha 2 filhos e ele fez mais um com ela. Ainda descobri que ele já havia registrado aquele garoto como filho dele, que ele pagava aluguel daquela casa, pagava todas as contas. Então, assim, enquanto eu cuidava da nossa casa, acreditando que ele trabalhava em dobro por nós, ele dividia tudo o que era nosso com a outra família. E aí eu falei pra ele que ele não tinha um mínimo de vergonha na cara, né? Naquele momento eu lembro que eu virei pra ele e eu disse assim: você não vai voltar comigo pra São Paulo. E aí eu decidi que eu iria embora, porque pra mim não fazia nenhum sentido mais eu continuar ali. Ele ainda tinha mais alguns serviços pra poder fazer ali em Goiânia, mas eu falei pra ele: compra minha passagem, porque eu não vou voltar com você nesse caminhão. Então ele comprou minha passagem, eu voltei sozinha, mas Deus. E no caminho de volta pra casa eu não chorei. Eu simplesmente fiquei ali pensando e reorganizando a minha cabeça, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei em casa, eu liguei para uma amiga minha que é advogada, contei tudo para ela o que havia acontecido. E aí, nos meses seguintes, eu acabei descobrindo mais coisas ainda. Descobri várias transferências de dinheiro, pagamento de escola, compras de imóveis que ele havia feito para outra casa. Então, eu entrei com o pedido de divórcio, partilha de todos os bens. E aí ele veio tentar negociar, tentou dizer que iria terminar com ela, mas ali não era sobre escolher entre nós duas, era sobre o que ele havia feito comigo durante esses 5 anos. Porque hoje eu penso, se eu tivesse ignorado aquele cheiro daquele perfume e todos os outros sinais que ele me deu, talvez até hoje eu estaria vivendo uma mentira, achando que eu tinha um marido perfeito, quando na verdade eu estava dividindo alguém que nunca foi meu por inteiro. E devido a tudo isso que aconteceu comigo, eu entendi que às vezes a verdade dói, mas ela também te liberta. Porque pior do que você descobrir é você continuar fingindo que está tudo bem. Porque quando a gente aceita menos do que a gente merece, a gente ensina o outro a nos tratar exatamente assim.